Olá, irmãos, beleza? Aqui é Patrick Catapano, seja bem-vindo ao meu canal e esse é mais um vídeo para você conseguir fazer uma bela pizza. Esse vídeo se chama Pizza em Casa, nós já temos um vídeo com esse título, só que é um vídeo mais antigo, a gente percebeu que está um pouco ultrapassado e me deu vontade de gravar um novo vídeo com uma nova técnica para você conseguir fazer uma bela pizza para a tua família em casa, para você que já me segue, mas não tem intenção de se profissionalizar, mas quer fazer uma bela pizza, e para você que está começando a me seguir agora e quer fazer uma bela pizza para a família e para os amigos, ok? Então, uma coisa importante, eu vou usar uma técnica diferente, para você que já viu outro Pizza em Casa, ou já viu outros vídeos meus, eu vou usar uma técnica diferente de tudo que eu já usei no YouTube até agora. Então não se confunda, dá para fazer pizza de infinitas maneiras, não se prenda a uma técnica, ok? Inclusive hoje em dia tem muita informação na internet de vários profissionais, um profissional, uma técnica não anula a outra, tá? Então brinque, faça testes, se divirta com o processo, aprenda com os seus erros e cresça no conhecimento e aplique para que você consiga fazer uma pizza cada vez melhor, ok? Então, uma coisa não anula a outra. Existem vários caminhos para chegar a uma boa pizza. Hoje eu vou usar uma técnica chamada de autólise. Se você nunca ouviu falar no autólise, o autólise foi descoberto e aplicado por Raymond Quevel, um francês, em 1974. Ele precisava produzir muito pão para a indústria e os tempos curtos faziam com que ele não tivesse um bom resultado. E ele pensou nisso, deixou a massa parada um tempo, viu que dava um bom resultado. O autólise consiste em você misturar farinha e água em mesma quantidade, ou menor quantidade de água com maior quantidade de farinha. Tem várias maneiras de fazer. Ou seja, você pode misturar lá 1 kg de farinha com 600 gramas de água, bater um pouquinho na masseira ou na mão e deixar parado uma meia horinha para depois continuar a massa colocando o restante dos ingredientes. Mas o autólise que eu gosto de fazer, que eu acho mais fácil, é misturar o mesmo peso de água e farinha. Ou seja, nessa receita que eu vou fazer hoje, eu vou colocar 600 gramas de água total, se fosse 1 kg de farinha. Como eu vou fazer duas massas, 2,5 kg, eu vou colocar 300 gramas de água com 300 gramas de farinha para fazer o primeiro autólise, ou seja, para fazer essa primeira mistura inicial. Esse autólise tem a função de facilitar a absorção de água, alongar o desenvolvimento do glúten, ou seja, facilitar o desenvolvimento do glúten, e no final do produto ele deixa um produto mais dourado, mais alveolado e mais crocante. Isso facilita a sova, encurta os tempos de sova. Então é super bacana, até porque o autólise é super simples de fazer. Você pode fazer um autólise de 10 minutos até 24 horas, quanto tempo você quiser. Eu gosto de fazer de 24 horas pela questão da praticidade. Eu busco praticidade no meu dia a dia. Então, por exemplo, eu sei que eu vou fazer pizza amanhã, no sábado, eu misturo o autólise hoje, boto na geladeira e amanhã eu faço a massa, ok? Como hoje eu vou fazer duas massas, eu vou fazer um autólise para amanhã e um autólise para bater uma massa hoje, para ela fermentar 24 horas até amanhã, então eu vou fazer um autólise de mais ou menos 2 horas e um autólise de 24 horas, tá? Essa massa que eu vou fazer o autólise hoje vai descansar 2 horas de autólise, só farinha e água. Depois eu vou fazer a massa misturando o resto dos ingredientes com mais 24 horas de fermentação, maturação, ok? E o autólise que eu vou fazer de 24 horas, eu vou fazer uma massa com 1 ou 2 horas de fermentação direta amanhã, ok? Então é isso. Hoje eu vou usar uma farinha que eu estou testando, que é a Caputo Nuvola. Não necessariamente você precisa usar essa farinha, você pode usar qualquer farinha que você encontrar no supermercado, que estiver à disposição ali no teu supermercado, por exemplo, Anaconda, Renata, Dona Benta Reserva Especial, Moinho Globo, Venturelli, Biorgânica. As farinhas brasileiras são ótimas e é importante, principalmente nesse período que a gente está vivendo, a gente dar uma atenção às farinhas brasileiras porque o euro está aumentando demais, a gente está com algumas dificuldades de exportação provavelmente, eu não sei qual que é o estoque, né, dos fornecedores de farinha italiana, então você pode e deve usar as farinhas brasileiras também. Eu sempre falei das farinhas italianas e continuo falando, eu gosto do resultado das farinhas italianas e eu moro na Itália, portanto isso facilita o meu acesso, mas não perca a cabeça procurando farinha italiana se você tiver dificuldade, até porque o investimento é um pouco maior. Eu adoro as farinhas italianas, indico as farinhas italianas para quem tiver
possibilidade, qualquer marca, Cinque Stagioni, Caputo, Petra, Molino Casillo, Molisana e diversas outras, qualquer uma que você quiser, mas não se prenda somente a farinha italiana, ok? A farinha italiana dá um bom resultado, mas a farinha brasileira também dá um bom resultado, principalmente porque hoje eu vou fazer uma massa com 60% de hidratação, ou seja, 600 gramas para quilo de farinha. É o que essa farinha é indicada, não necessariamente porque é uma farinha italiana, absorve muita água. Essa farinha, lendo a ficha técnica dela, ela absorve de 60% a 62% de água e tem uma durada aí de fermentação de 8 horas em média, mas eu vou deixar 24 horas e vou fazer também um pouquinho mais curto na massa de amanhã. Ou seja, treine, tente entender a complexidade de cada farinha e entenda que qualquer farinha faz pizza, desde que você saiba tirar o melhor dela. Essa é uma farinha do tipo 0, não é 00, é do tipo 0 e é uma farinha, como eu disse, para uma absorção de mais ou menos 60% a 62% de água. Então, eu vou fazer com 60% de água, mas amanhã, mais tarde, daqui a pouco, quando eu for fazer a massa, eu falo a receita. Nesse momento, vou fazer somente o autólise. Vamos lá? Vamos lá, eu separei aqui 300 e 300, ok? De farinha. Eu vou fazer um total de 2 meio quilos, né? Então eu começo com 300 de farinha e 300 de água para fazer o meu autólise. Agora é só misturar bem. Então, já mexi bem o autólise, somente farinha e água, no autólise não vai fermento, ok? Somente farinha e água. E eles vão descansar agora, na geladeira. Isso vai facilitar, vai abaixar a temperatura para na hora da sova você manter uma temperatura controlada. Também vai possibilitar o processo aí de autoabsorção de água e ligação da malha de glúten. Um deles vai descansar por 2 horas e o outro vai descansar por 24 horas. Então, daqui a 2 horas eu vou bater uma massa para 24 horas de fermentação e a outra eu vou bater amanhã utilizando o autólise que ficou 24 horas. 2 horas depois do primeiro autólise, vamos fazer a massa que eu vou deixar fermentando por 24 horas, na geladeira, numa temperatura média de 5 a 8 graus. Eu já fiz o start do fermento, ou seja, eu já misturei um pouquinho de fermento e água, vou te mostrar agora já. Porque eu estou usando o fermento seco. Quando eu uso fermento seco, eu gosto de misturar 10 gramas de água com 10 gramas de farinha e a quantidade de fermento que eu vou usar, só para ver se esse fermento está ativo. Quando é o fermento fresco, pode botar na receita direto, ok? Nesse caso, eu já fiz o startzinho. Vamos lá botar a mão na massa. Bom, aqui está a primeira mistura que eu fiz, que é o autólise, já com 300 gramas de farinha e 300 gramas de água, que é o total da água que eu vou colocar na receita, ok? Autólise é o total da água que eu vou colocar na receita, já está aqui. Olha como ela já ficou bem elástica com esse primeiro autólise, ok? Então ficou 2 horas na geladeira. Eu separei aqui para essa massa meio grama de fermento seco, já misturado em água para dar um start, ou seja, ele já está fermentando aqui, eu sei que ele está ok. Misturei com 10 gramas de água e 10 gramas de farinha, já dei o starter com meio grama de fermento seco. Para isso, obviamente, você precisa de uma balancinha de precisão ou coloca uma colherzinha rasa dessa daqui, ok? Esse daqui é malte de cevada, se você não tiver no Brasil pode usar melado ou mel. E esse é um bom azeite, 30 gramas. Então, 30 gramas de azeite, 40 gramas de melado ou mel, meio grama de fermento ativado, mais 200 gramas de farinha. Então, no total, eu vou ter 500 gramas de farinha com 300 gramas de água, ok? Aqui eu já tenho 300 gramas de farinha, com mais 200 são 500, mais os 300 gramas de água que já está aqui e os outros ingredientes. Vamos lá. Eu vou começar com a farinha, o autólise e o melado. O azeite e o sal eu vou guardar para metade do processo. Vou começar a sova. Lembrando que eu estou usando o azeite e o melado, aqui no caso o malte, para ajudar na coloração da massa no forno, ok? Além do autólise que vai ajudar nessa coloração,
eu preciso também do azeite e do malte aqui para ajudar na coloração, para eu obter uma pizza mais bonita e mais colorida. Então, agora aqui com tranquilidade eu vou sovando para absorver essa farinha. Vou girando e trabalhando aqui para absorver. No meio do caminho, quando eu já misturei bem um pouco aqui na metade, né, não está bem misturado, mas já misturei um pouco, eu vou entrar com o azeite e com o sal, porque eu não vou colocar mais água, já posso entrar com o sal direto. É importante sempre lembrar, farinha, fermento, água e sal são os ingredientes principais. Eu tinha esquecido do sal, mas aí na hora de fazer a massa aqui eu lembrei. Então sempre repete na tua mente, farinha, fermento, água e sal. Pegou pelo menos esses que são os essenciais? Então beleza, vou colocar o sal aqui agora, 12 gramas, e o azeite. É normal nesse momento a massa tá um pouco grudenta na mão mesmo, tá? Normal. Continua sovando, daqui a pouco a gente vai dar as dobras para resolver isso. Você vai sovar até perceber que a massa não tem mais pedaço de farinha dentro, nem sal, ou seja, perceber que está tudo muito bem misturado. Chegou nesse ponto que eu percebo que está tudo bem misturado, eu vou parar para descansar um pouco. E esse é um segundo autólise com todos os ingredientes. Vou parar um pouco, uns 5 minutinhos, daqui a pouco a gente volta a mexer na massa. 5 minutos depois, a massa deu uma relaxada, eu preciso que você perceba a diferença, ela está toda agruvinhada, né? toda cheia de machucadinhos. Agora com as dobras ela vai melhorar bastante. Para você não ter muito problema, muita encheção de saco da massa ficar grudando, você pode colocar um pouquinho de farinha, mas como eu sempre digo para os meus alunos, é o toque do ninja, ó, só um pouquinho. Farinha na minha mão aqui, ó, põe o dedão por cima e joga lateral, bem pouquinho, só o pó, tá vendo? E aí você pode jogar um pouquinho também aqui em cima da massa para ela não grudar. E aí você vira ela, do jeito que ela tá aqui, você vira ela na bancada. Com a ajuda das mãos, obviamente, porque ela tá grudada. Agora, a gente vai fazer o processo de dobras. Pode usar aquele famoso processo Bertinet, que é bater a massa e puxar por cima dela mesma, ou fazer dobras. O processo Bertinet que todo mundo tá fazendo aí é isso aqui, ó. Você pega a massa aqui, bate ela... Ops, ela veio pra cima aqui. Pega a massa aqui, bate ela e puxa ela por cima dela mesmo. Deu errado aqui, ó. Puxa ela por cima dela mesmo. Aí você pega aqui agora, bate ela e puxa ela por cima dela mesmo. Umas 3 vezes. Ó. Percebe como ela já deu uma alisada? Eu vou dar mais um descanso de 5 minutos. Eu costumo dar 3 autólises posteriores, né? Depois que a massa está pronta, eu termino de sovar até ela ficar sem grumos, dou uma trabalhada com a salva Bertinet ou com dobras e mais 5 minutos. Então vamos lá, só para fixar o processo, para relembrar, eu fiz o autólise, mesma quantidade de farinha e água, 2 horas na geladeira, misturei os ingredientes com o restante da farinha, os 200 gramas, misturei o melado, no caso o malte aqui, misturei o melado, o fermento, reservei o azeite e o sal. Comecei a sovar um pouquinho, na metade do processo entrei com o azeite e o sal, terminei de misturar bem os ingredientes para não ficar nada mal misturado ali. Dei o primeiro descanso de 5 minutos, aí dei o primeiro processo de dobras, usando a técnica da salva Bertinet. E agora vou dar o segundo processo de dobra. É importante que nesse processo de dobra você preste muita atenção, porque a parte lisa da massa eu quero que fique para fora externamente, mantendo-se lisa. Então presta atenção no movimento. Então percebe que ela está bem lisinha em cima. Essa parte de cima é a parte que eu quero manter sempre lisa e sempre para cima. Lembrando do toque do ninja, ó, pega um pouquinho de farinha, põe a mão assim e jogo lateralmente, ó, ok? Só um pouquinho de farinha, sem exagero. Aí o que eu vou fazer? Vou soltar ela da bancada aqui. Essa parte que está para cima vem para baixo, ó, presta atenção. Pego ela aqui,
porque ela tá de comprida, então eu pego ela daqui, bato aqui, ó, e dobro ela em cima dela mesmo. De novo, venho daqui, sempre mantendo essa parte lisa na batida aqui, para bater na bancada, sempre por cima, ó. Ok? Só mais uma que a massa já está bem resistente e valeu. Pronto, quando ela já ficou bem resistente, eu vou dar um último descanso de 5 minutos. Olha que maravilha que tá essa massa aqui, ó. Olha como ela já está toda cheia de bolhas aqui, maravilhosa aqui, ó. Ok? Olha que bolinha linda aqui, ó. Eu vou agora descansar mais 5 minutos para dar a última dobra com a sova Bertinê e depois vai descansar antes do bolhamento. Bom, terceira e última dobra, terceiro e último descanso. Agora eu vou dar a última dobra usando a sova Bertinê e vou descansar por 1 hora. Como essa massa tem pouco fermento, 1 hora de descanso antes do boleamento. Depois eu vou fazer o boleamento e vai para a geladeira de 5 a 8 graus para fermentar e maturar por 24 horas, ok? Então, vamos lá. Uma hora de descanso da massa já pronta. Agora eu vou bolear de 300 gramas para fazer uma pizza mais ou menos de 30 centímetros, ok? Para facilitar para quem está começando, vou passar um pouco de azeite nesse potinho aqui, ó, e dar uma pincelada e vou colocar a bolinha aqui dentro, porque assim ela não vai perder a forma dentro da geladeira, ok? Tô dando uma pincelada de azeite aqui, vai ficar mais fácil para trabalhar. Então, depois de boleado, ok, ó, só uma pincelada de azeite. Depois de boleado, coloco aqui dentro, 24 horas de geladeira para amanhã a gente fazer a pizza. Meio quilo de massa deu mais ou menos 3 bolinhas de 300 gramas, uma ficou com 290. Ó, para bolear facilmente, a mesma técnica que usou para conseguir fazer as dobras Bertinê lá, ó. Se tiver muito frio na sua região, 2 horas fora da geladeira antes de ir para a geladeira. Se tiver muito frio, tipo 7, 8 graus, nem leva para a geladeira, deixa fora. Se tiver muito calor, direto para a geladeira. Olá, irmãos, bom dia. Hoje é um novo dia. O nosso autólise ficou na geladeira por mais ou menos umas 18 horas, que eu fiz ontem no meio da tarde, hoje aqui é de manhã. A nossa massa que fizemos ontem com autólise de 2 horas está na geladeira. Agora vamos bater uma massa com fermentação rápida. Ontem eu usei meio grama de fermento. Para quem não tem balancinha, 1 colher rasa de café. Hoje eu estou usando 3 gramas do fermento seco. Se fosse do fresco, eu usaria 10 gramas. E ontem que eu usei meio grama, se fosse do fresco, eu teria usado 1,5 grama, mais ou menos, ok?
já fiz o start do fermento, ou seja, quando é o fermento seco, eu prefiro fazer um start para ter a certeza que ele está funcional. Eu misturo 10 gramas de água com 10 de farinha e a quantidade de fermento que eu vou usar, ele já expandiu, quer dizer que está ok. Nossa autólise está lindo, eu vou mostrar já. Vamos bater a massa. Essa massa de hoje vai fermentar por apenas 1 hora. É para aquele dia que você está com pressa ou decidiu de última hora fazer, não dá tempo de esperar ou não tem espaço para estocar, então você pode fazer uma fermentação um pouco mais rápida, não tem problema. Agora, é sempre mais inteligente, se possível, fazer uma fermentação mais longa, pela questão que a gente sempre fala da maturação, da quebra de açúcares, de amido no caso, em glicose, e da quebra da cadeia de proteínas mais complexa em proteínas mais simples também, para que a gente possa fazer a digestão desse açúcar e dessas proteínas de uma forma mais fácil. Portanto, se a gente dá tempo, as enzimas conseguem fazer esse processo para a gente e a gente tem uma digestão mais leve. Então, sempre que possível, faça uma massa de 24 horas de fermentação, ok? Então, vamos lá e mão na massa. Fizemos o autólise com 300 gramas de água, 300 de farinha. Aqui temos 200 gramas de farinha para completar os 500 gramas da receita total. Esse é o nosso autólise, ok? Ele tem essas bolinhas de ar, mas isso não é fermentação, ok? Aqui só ativamos a atividade enzimática, mas não tem fermento, é só farinha e água. Eu vou juntar, então, esse autólise com a farinha. Vou colocar o fermento já ativado. Ó, o fermento já está ativado. Lembrando que aqui eu tenho 3 gramas de fermento seco com 10 gramas de água e 10 gramas de farinha. O sal e o azeite eu vou guardar para o final. Esse daqui é um malte de cevada, você pode usar um mel ou um melado para ajudar na caramelização. O malte, o açúcar, né, que eu estou colocando aqui, é para ajudar na caramelização porque eu vou fazer essa pizza num forno caseiro. E o azeite também é para ajudar na coloração e na crocância. Vamos lá, mão na massa. No meio do caminho eu vou colocar o sal e o azeite. 12 gramas de sal, 30 gramas de azeite. Quando eu percebi que já misturou tudo, ou seja, eu não estou sentindo mais sal, nem farinha, nem nada, ela já está elástica, tá vendo? Ó? Eu vou dar então aquele primeiro descanso de 5 minutos para a gente começar as dobras. Agora chegou a hora das dobras. Se você achou difícil aquela sova Bertinê de bater e puxar, eu vou te ensinar uma técnica mais fácil que é só dobrar a massa por cima dela mesma. Vou fazer 3 vezes com 3 descansos de 5 minutos. Vamos lá. Toque do ninja. Virou a massa. Vou dar uma apertadinha nela de leve, puxo as pontas para o meio. Se ela estiver grudando muito, eu posso soltar de novo e dar mais um pouquinho de farinha, pouca coisa. E aí, dobrei para dentro, aperto mais um pouquinho, para dentro e para dentro. Agora eu descanso um pouco, mais 5 minutos.
dos 3 processos de dobras, essa massa com mais fermento descansa só 20 minutos. Porque se ela fermentar, se ela começar a fermentação, depois na hora que você for abrir a pizza, ela vai ficar muito resistente, porque ela toma uma resistência quando ela dá essa primeira fermentação. Para a pizza, a gente evita que ela fermente demais nesse primeiro descanso. Quando é longa fermentação que tem pouco fermento, pode alongar o tempo para 1 hora. Quando é fermentação curta que tem mais fermento, diminui para uns 20, 30 minutos no máximo. E aí eu vou bolhar de 200 gramas essas bolinhas, porque eu vou fazer 2 tipos de pizza, dois tipos de cocção diferentes. Uma vai ser no forno, que eu fiz de 300 gramas, essa vai ser uma pizza de frigideira, que eu vou fazer de 200 gramas as bolinhas. Depois de feitas as bolinhas de 200 gramas, eu vou colocar numa caixa dessa vez com tampa. Pode ser um Tupperware grande com tampa, deixando espaço entre elas. Ela vai fermentar de 1 a 2 horas, mínimo 1, máximo 2, ok? Então, vamos lá. Chegou a hora boa, agora é a hora de fazer pizza. Eu vou usar a primeira massa que ficou 24 horas já bolhada na geladeira para fazer uma pizza no forno, utilizando uma técnica com uma frigideira de pedra que você vai ver como é que é. E depois, a massa que nós fizemos hoje, que está fermentando 1 hora, de 1 a 2 horas, eu vou fazer uma pizza de frigideira. Então dá uma olhada aí para ver o que você acha do resultado. 숨을 쉬고 있는 모습 보면 절대 걱정하지 않아 너의 건강. 이건 사랑 같은 시시한 게 아니야. 우리 생긴다면 같이 하자 다야. 나의 주변이 내게 넌 항상 I don't give a I don't give a 너의 주변이 내게 난 항상 I don't give a I don't give a 너가 어떤 표정에도 절대 평가하지 않아. 거울 안에 너보다 거울 밖의 사람. 내가 어때 같은 그런 질문하면 난 항상 너에게 I don't give a I don't give a I don't give a
나한테 평가하지 않아 거울 안에 너보다 거울 밖에 살아 내가 어때 같은 질문하면 항상 하나 give up 나도 내게 미워 yeah. 뭘 해도 내게 미워 yeah. 나도 내게 미워 yeah. 뭘 해도 내게 미워 yeah. A frigideira ao fogo e vou passar a pizza um pouquinho para finalizar de assar. Bom, tive que dar uma de MacGyver aqui para assar a pizza no forno, mas deu super certo. Eu finalizei ela na frigideira porque embaixo ela não estava tão bem assada, mas ficou bacana. Meu forno é um forno caseiro, mas de ótima qualidade, tipo aqueles fornos embutidos que a gente tem aí no Brasil. Se você tiver um forno comum a gás, bota ele no máximo e usa a artimanha que você tiver aí para melhorar. Eu usei uma frigideira de pedra para acumular calor e assar ela para dar uma estrutura. Depois eu finalizei em cima do fogo mesmo para ela conseguir assar bem embaixo, ok? Então agora eu vou fazer uma pizza diretamente na frigideira. Vou fazer duas pizzas, uma prosciutto e funghi, que é presunto e cogumelos, e uma crudaiola, que é um clássico do verão aqui da Itália, que é só a massa assada, por cima vai mozzarella de búfala, tomatinho cereja, rúcula e parmesão. Então fica de olho, olha aqui que delícia que eu preparei aqui, ó. Olha o tamanho dessa búfala aqui, uau, hein? Ok? Então vamos lá. Para fazer a pizza na frigideira, abre matando a borda, porque ali não tem força de calor para assar as bordas, então mata a borda. Essa é a parte de cima que eu virei, tá bem assado embaixo, bem assado em cima. A crudaiola não volta ao forno, então eu asso bem os dois lados e eu vou terminar ela agora. Essa mozzarella de búfala tá super suculenta. Pode ser com mozzarella de vaca fresca também. Nesse caso eu tenho acesso fácil à mozzarella de búfala, mas pode ser com mozzarella de vaca também. Coloca a quantidade que você quiser, exagerado ou não, cada um tem um gosto, ok? Aí eu venho com tomatinhos frescos deliciosos. Fiozinho de sal, só por causa do tomate. Uma bela rúcula fresca. E um bom parmesão. Nesse caso eu estou usando o grana padano, mas você pode colocar o parmesão que você achar aí. E para finalizar, não pode faltar um belo fio de azeite.
Volta ela para a frigideira no fogo bem baixo agora, porque a massa já está assada. Eu só quero derreter os queijos e cozinhar o cogumelo. Uns 5 minutinhos cozinhando e tá ok. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Algumas possibilidades de fazer pizza em casa com os maquinários que você tem aí, para a tua família querida e para você se divertir. Agora quem vai se divertir é a gente. Um bom apetite. Valeu!